Vamos receber a palavra de Deus em nossos corações, nesta tarde abençoadora que Deus nos separou. O nosso texto de hoje está lá no Evangelho segundo João, em seu capítulo 8, apenas o verso 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus, nós precisamos e queremos ouvir a tua voz. Conhecer, Deus, esta liberdade, Senhor, essa libertação, Senhor, no teu Filho Jesus Cristo, para que possamos ser livres e dependentes dele, Senhor, de Jesus, e não de tantas outras coisas quanto as quais não conseguimos nos libertar. Fala ao nosso coração, Deus, enche-nos da tua palavra, que o teu Espírito não somente, Senhor, nos console, mas nos oriente, nos ilumine, Senhor, e faça essa palavra chegar aos corações de todos quantos tu tem propósito, Senhor, de serem alcançados. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, o nosso tema de hoje é o que fazer para ser livre. Pode ser uma pergunta em que você possa, talvez, fazer agora, ou está fazendo agora, ou fez ontem, ou tem feito há algum tempo. O que eu devo fazer? O que fazer para ser livre? Tem tantas coisas que estão me aprisionando, me trazendo tristeza, angústia, mágoa, e eu não consigo me livrar delas. Tem até coisas que eu continuo fazendo que eu não gosto, mas eu continuo fazendo. O que fazer para ser livre seria a tua pergunta. E esta pergunta deve ser feita àquele que pode nos libertar. Jesus Cristo, nosso Senhor. Amados, estamos iniciando um novo mês, não é verdade? Hoje é o primeiro sábado deste mês. Mas continuamos a praticar coisas velhas, sujas e que desagradam a Deus, que também é verdade. E muitas vezes queremos, como já dito, nos desvencilhar delas e não conseguimos. Você quer se libertar e não consegue. Você quer ter uma nova vida e ela não chega. E quando chega, não permanece. Faz coisas certas e boas por um tempo e depois volta a fazer as mesmas coisas de antes que te desagradam porque você não consegue ser livre dessas coisas. Excluir estas coisas da tua vida, do teu relacionamento, da tua casa, do teu proceder e viver. Se estas características estão chegando à sua vida agora, e você está a pensar, parece até que esse pastor sabe da minha vida, é exatamente isso que está me incomodando, está me deixando sem esperança, vazio, porque eu não consigo me livrar, é inútil. Se assim ou é, Jesus tem uma palavra para você. Você quer ser livre? Então vamos conhecer o seu libertador. Muitas vezes estamos presos, numa cadeia porque não temos aquele que pode abrir ou que tem a chave da prisão. Como abrir um cadeado se eu não tenho chave? Jesus é o nosso libertador e ele mesmo é eficiente e suficiente para abrir qualquer porta. E também para fechar qualquer porta na nossa vida que nós queremos nos livrar. Porque ele mesmo declara
Toda porta que eu abro, ninguém fecha. Mas também diz que toda porta que eu fecho, ninguém abre. É Jesus. Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Alguns ensinos nesta tarde preciosa para aquele que quer ser livre e permanecer livre. E quando alguma coisa tentar voltar de novo para a sua vida, você clamar aquele que pode te livrar, te proteger, porque ele sempre estará contigo. A palavra é para você. E o primeiro ensino nesta tarde é: somente Jesus pode te libertar. Às vezes tentamos atalhos, tentamos coisas para amenizar, né? Algumas coisas que não queremos, mas fazemos, não é isso? Só Jesus pode te libertar de tudo que você não consegue, amado. E precisa ser livre de coisas. Tem coisas que nós precisamos ser livres, mas ela nos dá prazer, né? Ela nos dá até alegria, como as drogas, né? E ficamos dependentes desta alegria artificial, este gozo artificial. Jesus é a nossa alegria. E a sua presença nos renova, nos enche, nos preenche. Você talvez já tenha buscado muitas alternativas, mas não tem conseguido, todas elas falharam. Promessas, circunstâncias, pessoas, remédios, mas não consegue. Não consegue parar de fumar, não consegue parar de beber, não consegue parar de mentir, de adulterar, de fazer coisas que desagradam o teu coração quando você já fez. Jesus compreende estas coisas, compreende. E Ele quer fazer você livre. Porque é Ele mesmo que declara. João assim o diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos saber hoje o que é ser verdadeiramente livres. Tem gente que consegue, não estou bebendo 7 dias, mas nos 8º toma mais do que os 7 dias que ele ficou em jejum de bebida. Não estou fazendo isso ou aquilo, mas de repente tropeça e começa a fazer pior. O estado último é pior do que o primeiro. A segunda coisa, amados irmãos, libertar de quê? Você pergunta, de que Cristo vai me libertar? Falamos muitas coisas hoje, mas está na Bíblia. E numa palavra que ele quer te libertar é do pecado. João 8:34. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Nós não conseguimos nos livrar porque não temos Cristo, porque somente Ele pode nos perdoar pecados, nos livrar das artimanhas, das garras do pecado. É por isso, se livrar de quê? O pecado, amados, é a desobediência à vontade de Deus. O pecado é a prática de tudo que a Bíblia condena. O pecado nos torna escravos e Jesus nos torna filhos libertos. É desta situação, é destas garras do pecado que você deve se livrar. É da desobediência a Deus, de tudo aquele que você não manda fazer, manda você não fazer, e você está fazendo e continua a fazer, e muitas vezes com prejuízo da sua própria saúde e, eventualmente, com risco da tua própria vida. Você precisa se libertar do pecado, porque a Bíblia nos instrui: toda alma que pecar, essa morrerá.
Jesus Cristo morreu no Calvário, derramou seu sangue carmesim para que os nossos pecados fossem lavados. E ao meio, uma vez alcançados, o próprio diz: dos seus pecados não me lembrarei mais. Em Cristo, só em Cristo nós podemos permanecer fugindo do pecado, identificando o pecado em nossas vidas, que muita gente está dizendo: não, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Chegar até a criar a figura do pecadinho, do pecadão. Isso não existe na Bíblia. Sempre que você desobedece a Deus, você peca, seja pequeno, seja grande, na consideração de alguns. Pecado é um só. Pecado é a desobediência à vontade de Deus, amados. E você talvez esteja também perguntando: se libertar verdadeiramente? Como pode ser isso? Porque o texto sagrado diz: se o Filho, Jesus, já falamos, vos libertar de quê? Já falamos, e sereis verdadeiramente livres. O que é verdadeiramente livres, pastor? Explica para mim, eu quero ser livre. Eu já compreendi que só Jesus eu posso conseguir. O senhor já falou sobre o que é pecado, mas como eu viverei? Como será o verdadeiramente livres? Se você está livre por Jesus, se você está com Jesus, você passa a desfrutar Jesus como seu caminho, porque Ele é o caminho. Verdadeiramente livre é andar por onde Jesus nos conduzir. É parar onde Ele para, é não desistir aonde Ele continua. É ter a certeza que por onde nós estamos indo, nós estamos caminhando para o céu, e somente Jesus é o caminho para o céu. Ser verdadeiramente livre é saber ler, conhecer, usufruir, cumprir, praticar a sua verdade, que é a sua palavra. É isso que é ser verdadeiramente livre. Nós passamos a viver para Cristo e em Cristo. Ser verdadeiramente livre é você saber que você tem vida eterna nele, que é o caminho e a verdade e a vida. É isto. E você poderá estar dizendo agora: pastor, estou começando a compreender, hein? Maravilhoso isso. Livres, amados, ser verdadeiramente livres do pecado. O Espírito Santo passa a habitar em você, pela tua confissão, pela tua fé no teu coração em Jesus Cristo e o acolhimento dele como Senhor e Salvador. Ele não está à direita, nem à esquerda, nem na frente, nem à retaguarda. Ele habita em você. É Ele que faz a sua santificação, expurgando, retirando tudo aquilo que você já fez, faz, que te incomoda, que você não consegue vencer. O Espírito Santo começa essa luta contigo, da carne e o Espírito agindo. Ser verdadeiramente livre é ter o Espírito Santo como seu companheiro, amado. Está em você, companheiro. Ele ser a sua luz, que há momentos às vezes difíceis na nossa vida, na caminhada na terra. Ele ser a sua paz, porque a Bíblia diz, né, que o reino de Deus não é bebida nem comida, mas justiça, paz e alegria, vírgula, no Espírito Santo. Verdadeiramente livre é ter o Espírito Santo, que passa a ser a nossa verdadeira comida. Ele ser seu amigo, onde todos te abandonam, onde todos falseiam, onde alguns ou muitos você não confia. Você verdadeiramente saber que o Espírito Santo é seu companheiro, mas também o seu conselheiro. Ser verdadeiramente livre é ter Jesus. Saber que Ele anda com você 24 horas por dia, por toda a sua vida. Porque Ele mesmo diz: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando você é livre do pecado por Jesus, em Jesus, Ele passa a ser seu companheiro de jornada, de caminhada, de proteção, de provisão, de guarda, de ajuda. É isso que é ser verdadeiramente livre, amados. Livre por Jesus é que você tem o seu nome escrito no livro da vida. É, amados.
onde um dia ele será chamado. Verdadeiramente livre é aquele que escolhe a porta estreita e o caminho apertado, e não mais a porta larga e o caminho espaçoso. É isso que é ser verdadeiramente livre. Ser verdadeiramente livre é ter a consciência plena, o gozo antecipado de que nós temos moradas no céu para passar com Jesus a eternidade. Aleluia! É isso. É isso que é ser verdadeiramente livre. Consciência de quem somos em Cristo e muito, muito melhor do que Cristo é em nós e através de nós. Se assim Jesus disse, assim é. Basta apenas que você creia e receba agora Jesus Cristo como seu único e Salvador. Senhor e Salvador de sua vida. Basta que tu diga agora, eu creio nesta palavra, dita pelo próprio Jesus. Eu me arrependo das minhas práticas. Creio que ele pode ser meu libertador, como ele mesmo o diz. Eu confesso as minhas faltas, os meus pecados, os meus tropeços na sua presença e desejo recebê-lo como Senhor e Salvador da minha vida. Se agora foi confessado, se agora foi dito, se agora foi crido, agora tu recebeste o Espírito Santo de Deus. Agora tu tens o teu nome no livro da vida, mas fácil assim não. É preciso coragem que você teve de confessar os teus pecados. É preciso coragem para você dizer, não, eu quero me livrar de todas essas coisas e não vou praticar mais. É preciso ter coragem de dizer, eu vou seguir a Jesus, eu vou servir a Jesus, por onde quer que ele me leve. É por isso que o prêmio chega no momento, porque Jesus tem pressa de cuidar de você, de habitar em você. E por fim você poderia perguntar, mas pastor, se eu pecar? Se você pecar, e todos nós podemos pecar, porque nós somos pecadores, enquanto aqui estivermos, mas precisamos ser pecadores arrependidos quando isso acontecer. O mesmo João, na sua epístola, na primeira carta, 1 João, capítulo 2, verso 1, guarde isso no teu coração quando você pecar. Não devem, porque o texto diz, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Nós, quando recebemos a mensagem, quando recebemos a semente de Cristo em nosso coração, que recebemos o Espírito Santo de Deus, não deveríamos nunca mais pecar, nunca mais deixar de fazer a vontade de Deus. Mas nós tropeçamos, amados. Nós olhamos às vezes para trás, às vezes até lembramos de práticas do passado. E quando isso acontecer, já existe um alerta, já existe uma porta aberta, já existe uma forma de você ser restaurado. Porque 1 João diz, filhinhos, das coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Está aí a base. Não deveríamos pecar mais. Como hoje você confessou, você foi lavado de todos os teus pecados. Não deveria pecar mais. Mas Jesus ainda disse, todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Mas você precisa saber, Jesus Cristo morreu por você. Jesus Cristo ressuscitou por você. Jesus Cristo voltará por você para te levar para o céu. Você precisa saber que Jesus, o advogado justo, te defende, protege e te livra pela sua obediência em arrependimento, mas te condena pela sua desobediência sem arrependimento. A sua palavra, ao seu amor, ao seu perdão e à sua graça. Existe uma história que contava, que eu vou estar terminando já, que dizia que um homem tinha cometido muitos crimes e não tinha ninguém que queria defendê-lo. Então apareceu alguém que queria defendê-lo. E ele levou ele num lugar lá no fórum, né, antes do julgamento, e disse, olha, ninguém se liga mais para você. Você está condenado. Porque todos já sabem que você não tem mais jeito. Mas eu quero te dizer, eu vou te defender. Eu vou te defender. E então abriu-se o processo longo. Houve muitas disputas, muitos confrontos, né?
entre o advogado de acusação, que é o Ministério Público, e o advogado de defesa, né, lutando contra ele. Depois de um período, ele conseguiu provar que o juiz desse sentença favorável a ele e o inocentou. E ele ficou todo feliz, mas ele levou ele também num lugar e disse assim, foi muito, muito difícil. Os teus delitos e pecados eram muito, 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 muito grandes. Mas eu consegui. Mas eu te digo, vá e não peques mais. Não cometa nunca mais os mesmos erros e não volte mais aqui. E ele foi embora. Passado algum tempo, amados irmãos, este homem foi preso novamente, porque voltou a fazer as mesmas coisas e foi para o tribunal. Aí chegou lá, quando estava sentado para ser julgado, ele contempla quem estava sentado na mesa central, que era o juiz. Sabe quem era? Era aquele advogado que o tinha liberto, que o defendeu e o deu inocência. Mas agora ele estava ali como juiz para julgá-lo pelos delitos que ele não deixou de praticar. Nós temos hoje um advogado no céu, Jesus Cristo justo, que nos defende, nos protege, nos livra, amado, de todo o pecado, das armas, das garras do diabo. Mas haverá um dia que esse Jesus não voltará como mais salvador, como menino na manjedoura. Ele voltará como juiz para julgar justos e injustos. Cubra-se hoje com a graça de Deus. Abrace, viva, deixa que esse advogado seja permanente na sua vida, para quando vier o juiz, seja não juiz para você, mas seja o mesmo advogado que te guardou. Oh Deus, obrigado, obrigado. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que seja assim em nossas vidas, que essa palavra tenha ecoado e possa ser guardada em nossos corações e praticada, para que alcancemos, Deus, graça em Ti e através de Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.